exemplar, de maneira mais profissional, mais técnica e humana até o trabalho dos agentes e escrivães de polícia. Já o quadro hoje que vocês têm hoje é suficiente para a demanda? Segundo estudos recentes que o Simpol tem realizado, que sempre que a gente vai levar uma sugestão legislativa, uma proposta, como se diz, para o governo do Estado, antes de mais nada a gente faz um estudo técnico, um estudo jurídico, um estudo financeiro. Então, quando o Simpol leva uma proposta para o governo, a gente sempre está embasado em números. E, nesse caso, dos números de efetivo dos agentes escrivães, sim, é um número suficiente hoje para atender a demanda da população, apesar porque é em todo o estado, não é isso? É todo o estado de Sergipe, os 75 municípios sergipanos. Todos os 75 municípios têm policiais civis? Sim, a Polícia Civil de Sergipe, juntamente com seus agentes escrivães, atua em todos os municípios. Sim. Muito embora, a gente vai tratar aqui com mais detalhes, nem todo município sergipano, quase 40 municípios, não tem a figura do policial civil delegado de polícia, apesar do número expressivo que temos aqui de 190 delegados. Porque muitos delegados, eles pertencem a vários municípios, não é isso? Pelo número de delegados que nós temos aqui. Delegados hoje são 75 municípios. Quantos delegados hoje tem o estado de Sergipe? Cerca de 190 delegados de polícia. 190 delegados. Mas a maioria fica aqui na capital ou não? Existe a questão da gestão, essa distribuição sob a nossa ótica, né, com todo respeito à gestão, há uma má distribuição, porque nós temos cerca de 40 municípios hoje, sobretudo no interior do estado, que estão sem a presença do colega delegado de polícia civil. Os grandes municípios têm, como Itabaiana, Lagarto, Estância, Propriá, Tobias Barreto, além de outras cidades, né? As delegacias regionais e as grandes cidades dispõem de equipes completas. Quantas delegacias regionais tem hoje o estado? Hoje nós temos a delegacia, cerca de 6 delegacias regionais. 6? Propriá, Itabaiana, Tobias Barreto, Lagarto, Estância. A gente tem essa distribuição para que os policiais civis, agentes escrivães, possam alcançar. Todas elas têm delegados e, em média, assim, cada uma delegacia, assim, quantos policiais civis? A gente tem pelo menos cerca de 2 a 3 equipes, dependendo da demanda de cada região. Mas sobre justamente a reestruturação, ela traz a importância desse efetivo e da atuação dos agentes escrivães, que hoje, tanto na legislação quanto na prática, a atribuição do agente escrivão é a mesma. Então, o policial civil, agente escrivão, é um trabalhador, um servidor completo, como a gente chama. Sim. Apto, devido às mais diversas formações, à multidisciplinariedade das formações, apto a trabalhar tanto na investigação, como a gente diz, externa, na rua, né, efetivamente, como também na investigação interna, cartorária, trabalhando aqueles dados que levam à elucidação de um crime, né, para a população sergipana. Então, através desse servidor completo, é que se busca, inclusive com a legislação do Senado Nacional, a unificação desses cargos da base, né, conforme a Lei Orgânica Nacional preconiza, para que a gente tenha uma única nomenclatura diante dessas atribuições, que na prática e na lei já são as mesmas. Então, essa também é uma evolução, com a nomenclatura de oficial investigador de polícia, que já se trata isso na Lei Orgânica Nacional. A gente traz inovações, atualizações necessárias que vão cada vez mais melhorar o serviço prestado pelo policial civil sergipano, especificamente os agentes escrivães de polícia, né? Dados do Ministério da Justiça recente colocaram os trabalhadores policiais civis sergipanos no ranking 01, quando se fala em investigação e elucidação, inclusive de crimes violentos, de investigações mais complexas. Erradicamos em Sergipe uma série de crimes, a exemplo de roubo a banco, carro forte, sequestro, entre outros crimes violentos, né, que a Polícia Civil vem apresentando através dos agentes escrivães, um trabalho de excelência. Ultimamente a gente não tem divulgado aqui, pelo menos eu estou aqui no Comando Geral, ultimamente a gente não, porque algum tempo atrás a gente tinha roubo a banco praticamente toda semana, não é isso, Jean? Não tenha dúvida, Sergipe, através dos trabalhos investigativos, erradicou, por exemplo,
o crime organizado que não está em Sergipe, não é porque ele não quer, não, é porque não tem espaço, graças ao trabalho de excelência que a segurança pública como um todo vem fazendo, e nós, policiais civis, temos uma grande contribuição nisso. Como eu disse, dados do Ministério da Justiça apontam o ranking 01 para os policiais civis sergipanos, no tocante à investigação, porém, na contrapartida, na contramão, e a gente fez uma campanha publicitária dizendo que não faz sentido uma polícia civil de excelência, policiais civis que fazem um trabalho de excelência, ocuparem, por exemplo, para os agentes escrivães de polícia, o 23º lugar no ranking quando se fala do nosso subsídio, do nosso salário, do sustento das nossas famílias. Era isso que eu ia perguntar. O salário do policial civil em Sergipe hoje, no Brasil, ele está classificado em qual posição hoje? Atualmente, em termos salarial, em 23º quer dizer, lugar, são 27 estados, quer dizer, Sergipe é o 23º no ranking salarial. No tocante a resultado de trabalho, nós somos o primeiro. Quer dizer que vocês são primeiro mostrando o trabalho eficiente, agora em termos salariais lá embaixo. Então a perda hoje é em torno de quanto por cento, e tem quantos anos que vocês vêm na perda salarial? Há cerca de 14 anos nós não temos as devidas reposições inflacionárias, que se você fizer um cálculo simples, ele ultrapassa a barreira dos 70% de defasagem. 70%, né? E quando você faz Quer o cálculo... dizer, se tivesse esses 70% hoje disponíveis para vocês hoje estariam entre o quê? Entre os 4 primeiros do país ou não? Estaríamos numa posição bem mais à frente, conforme o cenário nacional de outros estados, mas no cálculo simples, eu falei 70%. Se a gente faz o cálculo correto, que são de juros compostos, esse patamar alcança 200% de defasagem. Então perceba o quanto esse trabalho de excelência é importante para o nosso estado de Sergipe. Esses números atraem turismo, investimentos para o nosso estado. Com esses dados que vocês têm, vocês não têm como chegar para o governo atual, Fábio Mitidieri, mostrar esses dados e reivindicar seus direitos, não? Pronto, essa é uma pergunta extremamente importante, que justamente na semana passada, durante essa trajetória sindical, nós tivemos 2 encontros diretos com o governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri. Com ele próprio, com o Fábio? Diretamente com o governador. Vocês mesmo direto com o Fábio? O Simpol, a diretoria do Simpol, diretamente com o governador. Você sentiu que boa vontade por parte de Fábio? Exatamente nesse sentido. A gente teve a oportunidade, especificamente na última reunião ocorrida na semana passada, de sentir não apenas a boa vontade, mas a sinceridade e a continuidade na disposição que o governador tem para implementar essa legislação. Na campanha política, ele chegou a prometer alguma coisa a vocês? Teve sim, à época, com a gestão anterior do Simpol, que representava os policiais civis, um ajuste, um termo de compromisso, onde ali estavam pautas, demandas da polícia, dos policiais civis, agentes escrivães, que foi sim assumido esse termo de compromisso, e que o governador, por exemplo, o adicional de periculosidade, foi uma das questões em que ele cumpriu a demanda de retomada do adicional de periculosidade, mas não nos termos do que estava lá naquele documento, daquele compromisso. Ele teve um percentual de inicialização dessa demanda bem inferior ao que estava registrado e comprometido, que era os 30%. Hoje, agora, o governo Fábio Mitidieri tem deixado a desejar para vocês, policiais civis. Hoje, Fábio Mitidieri, ele está com o quê? 1 ano e meio praticamente de governador do estado. Fábio, para vocês, para a Polícia Civil, ele está sendo um bom governador ou não? O mesmo tempo de gestão que o governo do estado tem, o Simpol na atual gestão também, cada um na sua devida proporção e na sua representação. O que tem deixado a desejar para nós é a atuação, com todo o respeito, da gestão. Porque, como eu disse, nessa reunião da semana passada, alguns tópicos que o Simpol levou, não só de embasamento jurídico, mas sobretudo de números, a gente viu no olho do governador que ele não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Quer dizer que não passaram para ele? De alguma forma não chegou para ele ou chegou de maneira deturpada. Por exemplo, no estado de Sergipe, os agentes escrivães de polícia, os policiais civis como um todo, além da sua carga horária ordinária de trabalho semanal, que é exaustiva, perigosa, estressante, que realmente desgasta muito a nossa saúde, não apenas física como mental,
ainda tem uma rotina de trabalho extraordinário diante da defasagem salarial, que são os plantões extraordinários, a chamada IFV, entre aspas, seria como uma hora extra. E o governo do estado tem investido um valor expressivo, cerca de 30 milhões de reais por ano, nessas escalas de IFV extraordinárias, mas não tinha conhecimento como é feita a distribuição, que não é justa. Para a base da Polícia Civil, temos um valor disponível para a mesma carga horária, que é inferior a 50% do que o colega policial civil delegado de polícia recebe. Sem falar que dos 190 delegados, 175 recebem a chamada IFV no seu valor máximo, e a minoria dos agentes escrivães tem acesso a esse valor, que já é inferior a 50% do que recebe o colega para um plantão com a mesma carga horária, com a mesma finalidade de atender a população e realizar a investigação, que, aliás, diga-se de passagem, a maior parte do trabalho investigativo, com todo respeito ao trabalho dos colegas delegados, é realizado pelo agente e pelo escrivão de polícia. E aqui não é receita de bolo, não é nada agressivo contra o trabalho dos colegas, mas basta perguntar à população. Quando você chega numa delegacia de polícia, pergunte o nome, cidadão, de qual é o nome da pessoa e o cargo da pessoa que está lhe atendendo. Em qualquer ambiente da delegacia, você vai ser atendido, em regra, na maior parte do tempo, por um agente ou por um escrivão de polícia. Não só na delegacia, mas especialmente nas ruas. Mais de 90% de todo o trabalho investigativo, sobretudo no externo, na rua, na linha de frente da investigação e do combate à criminalidade, estão os agentes escrivães de polícia, que, como eu disse hoje, com muito orgulho, como agente de polícia, integro a base da Polícia Civil e realizamos um trabalho de excelência e somos trabalhadores, servidores completos, que podemos realizar a investigação do início ao fim, desde o boletim de ocorrência até o cumprimento de um mandado de prisão lá adiante. Pronto, vocês tiveram encontro com o governador, já tem um novo encontro marcado com o governo do estado para ver se o governo chega ao que vocês estão pedindo? Não temos ainda um novo encontro, mas estamos à disposição do governo, do governador especificamente. Como eu disse, a reunião da semana passada foi muito positiva, apesar de não termos alcançado o resultado pretendido, né? O cenário apresentado pelo governo como proposta em resposta ao pleito da categoria não contemplou os policiais civis, e quem está dizendo não é apenas Jean ou apenas o presidente do nosso sindicato, mas a categoria, porque nós representamos e vocalizamos e verbalizamos a vontade definitiva da categoria em Assembleia Sindical. Existe a possibilidade de ter ato público ou até mesmo uma greve? A Assembleia da semana passada, lotadíssima, com mais de 400 policiais civis, o clima estava bastante tenso, as discussões, né, no sentido do que fazer, de como seria o comportamento da categoria com o sindicato à frente, que é a representação legítima, e vários foram os encaminhamentos. Mas esse clima tenso ainda continua ou não? Ainda continua, infelizmente. Mesmo depois de vocês terem tido um contato direto com o governador do estado? O encontro direto com o governador foi crucial, foi fundamental e foi decisivo para que a categoria recuasse, por exemplo, de uma paralisação. Quer dizer que antes da conversa com o governador, praticamente já teria um ato público, inclusive até ameaça de greve. Depois do encontro com o governador do estado, a situação amenizou. Nos últimos 30 dias tem se intensificado nas delegacias, nas nossas unidades, como a gente diz, na nossa rádio corredor, o clamor da categoria por um tom mais próximo do movimento paredista, algo mais contundente, como uma paralisação, até greve. E isso foi discutido na Assembleia Sindical da última sexta-feira, tanto que nós saímos de um ambiente interno, onde estava ocorrendo a nossa Assembleia, passamos para um ambiente externo, que foi a Delegacia de Turismo, e nesse deslocamento realizamos uma carreata ordeira com mais de 300 veículos na Orla de Atalaia, onde os turistas e a população sergipana teve a oportunidade de dialogar com os agentes escrivães de polícia, e eu repito, foi fundamental a reunião tida com o governador e a fala da diretoria de que nós temos a plena convicção de que o governador continua disposto a implementar uma reestruturação justa, né, legítima para os agentes escrivães de polícia, e isso foi fundamental, essa conversa direta com ele, para que a gente pudesse, dialogando com os colegas,
pedir que eles continuassem dando a credibilidade não apenas à diretoria do sindicato, mas também ao governador do estado de Sergipe, para que a gente recuasse desse sentimento, ou pelo menos da efetividade. O sentimento é difícil, realmente acumulado, é uma insatisfação diante dessa desvalorização, que a gente sabe não foi criada no governo atual, mas o governador Fábio Mitidelli tem a oportunidade de acabar com essa desvalorização, de trazer não só para os trabalhadores, agentes e escrivães, como policiais civis e servidores, mas para a população sergipana, a continuidade de um serviço de excelência que a gente vem mostrando para o cenário nacional, não apenas para Sergipe. Temos outros parâmetros de polícia civis de outros estados, da própria Polícia Judiciária Federal, que é a grande referência que a gente tem em todos os sentidos, de estrutura, de formato, de cargos, é a Polícia Federal. Então a gente apresentou todos esses dados nessa última reunião, direta com o governador. Como eu disse, muitas informações a gente teve a percepção e a convicção de que ele não tinha acesso ou de maneira deturpada chegava para o governador. Então, essa blindagem que existe em torno do governador é que o Simpol pediu que fosse retirada e que a gente tivesse a oportunidade de conversar com um governador diretamente ou com algum técnico que efetivamente resolva. A secretária de administração, a secretária da Fazenda e suas equipes técnicas, por exemplo, já que estamos num patamar mais avançado, com os números, com todo o embasamento, a gente conhece a realidade financeira do Estado, temos estudado muito esses números positivos. O Estado de Sergipe comemorou recentemente o primeiro quadrimestre de sucesso, de superávit do ano 2024, então a gente tem sim um pedido técnico embasado e colocamos para o governador, que cabe a ele nesse momento, nesse cenário, uma decisão que não é apenas de cunho financeiro, apesar da fala do governo ser nesse sentido, né? Nós temos os caminhos jurídicos, mas sobretudo uma decisão política de que polícia nós queremos para o nosso Estado, né? De que polícia, se a gente quer essa polícia de excelência continuando, ou se o trabalhador, né, vai passar a ser alcançado pelo desestímulo, diante do cenário de desvalorização que se acumula e cada tempo que passa ele aumenta. Já deixa eu ir aqui ao ouvinte, o ouvinte Laelson Gonçalves tem uma colocação. Diz aí, Laelson, bom dia, querido. Bom dia, Wilson, bom dia, Ministério do Jornal, bom dia ao entrevistado. Wilson, eu estou ouvindo aqui atentamente e gostaria de saber do entrevistado o que aconteceu com a Polícia Unida, né? Porque outrora a gente via a Polícia Unida lutando juntos, né? Nas vias ali, nós vimos ali por várias vezes na frente da secretaria ali, a Polícia Unida, né? Lutando juntos e simplesmente ninguém vê mais isso. Eu gostaria de saber dos entrevistados o que foi que aconteceu. Se é que os líderes, né? Os líderes da Polícia Unida se ajeitaram, cada um arrumaram seu cantinho, né? Seu cantinho, né? O que foi que aconteceu? Porque ninguém vê mais. A Polícia Unida simplesmente acabou. Nós estamos vendo aí a Polícia Civil aí lutando, né? Merecidamente, mas não vê mais a Polícia Unida. O que foi que aconteceu com a Polícia Unida, meu amigo? Por favor. Valeu. E aí, Jean Rezende? Jean é presidente do Simpol, pois não, Jean? Laelson Gonçalves, primeiro agradecer a participação aí, uma pergunta muito pertinente e a gente responde com muita tranquilidade. Mas antes de dizer efetivamente o que aconteceu com o Movimento Polícia Unida, é preciso que a população saiba que antes do Movimento Polícia Unida, que envolveu todas as forças de segurança e suas representações trabalhistas, existiu o Movimento Polícia Civil Unida, que nasceu entre o Simpol, que representa os agentes escrivães de polícia, e a ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia. E eu fiz parte, tive a honra de fazer parte, fui cofundador desse Movimento Polícia Civil Unida, que posteriormente se tornou o Movimento Polícia Unida. As forças de segurança irmanadas não apenas no trabalho das ruas em defesa da sociedade, mas também na seara de buscar pela valorização dos trabalhadores, através das suas representações. Depois da última gestão governamental, esse movimento findou, né? Alguns colegas enveredaram, né, pelas tentativas do cenário da política partidária, mas neste momento, desde o início da gestão do Simpol, a gente foi procurado inclusive por colegas de associações, colegas que participaram do Movimento Polícia Unida, querendo reativar esse movimento. A gente agradeceu, sentimos lisonjeados com a procura, com o convite, mas
a diretoria do Simpol foi eleita para representar os agentes e escrivães de polícia, e é isso que a gente tem feito com muito orgulho, com muita responsabilidade e muito empenho. Porém, nós temos uma diferença que, no caso deles, dos colegas das outras forças, por exemplo, os comandantes, não só da Polícia Militar, como do Bombeiro Militar, a gente percebe, eu parabenizo os dois comandantes e ao mesmo tempo a tropa, porque os comandantes dialogam com as suas associações, com a representação desses colegas. Então, nesse momento, eu volto a dizer, parabenizo esses comandantes que respeitam as associações dos colegas militares e estão em constante diálogo. No caso da Polícia Civil, a gente infelizmente não tem esse diálogo direto e permanente com a gestão, seja na seara da Polícia Civil, seja na segurança pública, né? Então, assim, neste momento, o movimento Polícia Unida ficou aí nos anais da história do sindicalismo sergipano. A gente, obviamente, até o dia de hoje ele não está mais ativo, mas a gente não pode falar pelo dia de amanhã, né? O cenário atual, a gente segue nessa caminhada para a qual fomos eleitos, né? Mas o movimento Polícia Unida, até hoje, nesse momento, a gente não tem interesse nessa ampliação, nessa participação. Mas o dia de amanhã ninguém sabe, ainda pode falar pelo dia de amanhã. Meu querido Jean Rezende, presidente do Simpol, agradeço a sua presença aqui, meu amigo, mas o microfone está à disposição. Se você tem algo mais a falar, está à disposição, viu, amigo? Agradeço a sua presença. Como é o nome da sua assessora? Fernanda. Fernanda, um abraço para Fernanda, que agendou aí a sua visita aqui hoje. Antes de mais nada, o governador tem uma fala pública que antes de ser generoso, ele quer ser justo. Eu tenho dito ao governador e repetido isso na relação é boa entre a presidência do Simpol com o governador, né? Sim, uma relação respeitosa, nesse momento muito positiva, porque quando a gente é ouvido diretamente pelo governador e consegue expressar o sentimento da categoria... pelo próprio governador, não é isso? Exato. Não que a gente tenha problema de conversar com outros interlocutores, mas a informação chega na ponta deturpada ou blindada, como foi dito aqui. Então, quando a gente conversa direto, a gente consegue passar o real sentimento. Então, antes de ser generoso, como ele diz, ele precisa ser justo. A gente sabe que, como ele disse, terá 10 anos em um edifício, mas estamos aqui juntos para construir junto ao governo do Estado. Então, a relação com o governo é positiva, a gente continua confiante e, desde que a manutenção das portas desse diálogo continue aberta, eu tenho certeza que a credibilidade que a categoria tem depositado na gestão do sindicato e, através do sindicato, na figura do governador, a gente vai seguir no caminho da construção. Isso é o que a gente tem buscado. Valeu, Jean. Um abraço, muito obrigado. Estamos sempre à disposição, viu, amigo? Obrigado a você, Luiz Tavares e toda a sua equipe, amigo Murilo e todos que compõem aqui a Rádio Jornal, esse canhão de audiência. E o homem é literalmente um gigante, porque o cabo é grande, está sentado. 1,92 m, né, amigo? Um abraço. Valeu, amigo. Jean. Obrigado também a nossa Fernanda, não é isso? Assessora brilhante lá do Simpol. Um abraço aí para vocês, viu? São exatamente 7 da manhã, 30 minutos, em Aracaju, 7h30. Você está ouvindo a Rádio Jornal.